Rafinha para edificar, eu não esqueci de levar uma casa no final da festa. Aproveitem o finalzinho para saborear os substitutos que nós temos na nossa lanchonete. Nós temos chá, sopas, salgados. Então, se vocês quiserem, podem dar um pulinho lá e experimentar, que é muito bom. No dia 26 de julho, domingo, das 11 às 17h30, nós teremos a nossa festa julina. Nós teremos vinho também. As cartelas já estão à venda. R$20 o kitzinho com 5 cartelas. São 4 mais uma de brinde. Né? Então, se comprar antecipado, tem essa cartelinha de brinde. Não se faz reservas. Então, assim, acabaram as cartelinhas, tudo acabaram. Então, tem que ir lá na lanchonete, na livraria, com a sua lanche, e comprar, quem quiser comprar antecipado. Esses são os brindes, uma parte dos brindes que serão sorteados no domingo. Não é nem metade, é porque o pessoal ainda está trazendo para cá. Tem até uma bicicleta aí maravilhosa, o pessoal que é fitness. O bingo será às 13h30, será aqui no salão e também no salão em cima da lanchonete. Então será nos dois lugares ao mesmo tempo, o mesmo bingo. Né? Vai ser um pouquinho lá, é um só nos dois lugares. Então quem se sentir mais à vontade nesse salão, fica nesse salão, quem se sentir mais à vontade lá do outro lado. Tá? A campanha da nota fiscal paulista continua. Quem quiser doar o valor da nota fiscal paulista para a nossa casa, tem que entrar lá no site, se cadastrar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês tirem na recepção, que o pessoal pode auxiliar vocês. Quem está chegando o carro na frente de garagem, por favor, retirem, né, para que a gente incomode os nossos vizinhos. Né? Vamos deixar os nossos celulares no Libra. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa maravilhosa, acolhedora, que nos ajuda tanto, que nos acolhe tão bem. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos espirituais que estão aqui conosco para aprender, para se instruir, para evoluir, e também os que estão aqui para nos ajudar, nos orientar, nos proteger. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas e más tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Hoje vamos ouvir a palestra do nosso convidado, Bruno Mosa. Senhores e senhoras, amigos e amigas, saudações, paz e bem a todos os homens e mulheres de boa vontade. Confesso que estou impressionado em pleno sábado à tarde, às 14 horas, e o salão aqui praticamente lotado de encarnados, quase 100 pessoas, e vocês estão de parabéns, crianças. Fora os irmãos desencarnados. Rapidamente apresentar-me-ei, já que é com grande alegria que aqui estou pela primeira vez no grupo de estudos espírita Dr. Eduardo Coutinho, em São Bernardo do Campo. Eu sou Bruno Moza, nasci no ano de 1981, ano este a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Caríssimos, ganhou para o mundo? Não, mas ganhou para o universo, convidando-nos para que também nós demos a nossa atual encarnação. Como eu tenho o hábito de dizer, espírita desde berço, sou natural da cidade de Osasco, lá vivo até hoje no bairro da Viniara, no campo das exposições evangélicas. Estou praticamente aí desde fevereiro de 2024 até hoje, ou seja, praticamente aí 2 anos e 4 meses, mais de 285 exposições evangélicas já gravadas, inclusive no final convidá-los para que se inscrevam no meu canal no YouTube. E é com essa alegria que buscamos construir, caríssimos, essa família universal que transcende o que é material, nessa oportunidade simples de humildade, de simplicidade, que possamos aqui construir acerca
de mais uma temática que aqui trouxe a convite a cada um de nós, as nossas consciências. Então vamos, caríssimos, mergulhar em mais uma temática Jesus, Novo Testamento, lógico, atrelada à nossa querida codificação kardeciana, a terceira revelação, o Consolador prometido, sim. Caríssimos, nessa tarde de sábado, escolhi mais um capítulo irrespectivo de uma das obras que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas. Por quê? Primeiro, que o seu conteúdo é de fácil acessibilidade às nossas consciências. As reflexões que possamos empreender acerca de um tema que estejamos trabalhando, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo. E, consequentemente, ações que devemos as empreender no nosso dia a dia, que é isso que faz nos transformar-nos em seres melhores, construtores artífices da nova terra. Olha a imagem aqui de movimentação convidativa ao tema que nós estamos trabalhando. A obra é intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, conhecida por nós, os espíritas, como a terceira obra, publicada lá nos Idos em sua primeira edição, abril de 1864, e é uma obra composta de 28 capítulos, sendo o 28º último, coletânea de preces espíritas, construída pelo nobre codificador Hippolyte-Léon Denisard Rivail, como nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas o tema de hoje nós estamos bem proximamente do início da obra, caríssimos, lá no capítulo 7, o item há de ser de número 13, nas instruções dos Espíritos. E não tendo a oportunidade de estudar essa obra, ela funciona da seguinte forma: do primeiro ao 27º capítulo, tirando o último, que eu acabei de falar que é uma coletânea de preces espíritas, sempre Allan Kardec, codificador, no início dos capítulos, trará por meio dos itens o seu conhecimento, as suas pesquisas, junto com outros médios, dentro da corrente da falange do Espírito da Verdade. E para o feixe de cada capítulo, vêm as instruções dos Espíritos, proporcionando uma visão ampla, macro, acerca daquilo que Kardec ali não pôde materializar nesta e em outras obras. Então, não necessariamente traremos os conhecimentos do codificador, do professor Rivail, mas sim as instruções dos amigos espirituais. Em algumas oportunidades eles se identificam, outros não gostam de adotar pseudônimo. Está certo? O que vale, o que é transcendente é a mensagem, nem cristalina, para a nossa transformação, para a nossa reconstrução existencial. Vamos junto, caríssimos, nas bem-aventuranças desse capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E este item 13, lição de cada um de nós, homens e mulheres de boa vontade, que devamos ser inteligentes de espírito, para que herdemos a terra. Os mansos herdarão a terra. Afirmou-nos o meio Rabiano, e vejo o nosso querido ser transcendente, não original, inclusive, nem deste sistema solar, não extraterrestre, que aqui esteve em uma única encarnação há pouco mais de 2000 anos atrás, o ser mais perfeito que aqui corporificou-se na nossa querida essência Gaia. Vai ser o convite. Nesse momento em diante, há um material que nós trouxemos aqui para uma reflexão. Vamos trazer uma definição básica acerca desta palavra, a qual nos conhecemos por missão. O que ela vai poder nos dizer neste momento para a nossa compreensão? Está explicado, estava desligado, não vai funcionar mesmo, né, caríssimos? É um encargo, é uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. E dentro de todas essas características, concordam que deve ali dentro ser empreendido por cada um de nós um campo disciplinar transcendente, porque não foi assim que Emmanuel, aquilo que foi por nós conhecidos como mentor de Chico Xavier, assim convidou Chico em 3 palavras chaves para que ele desenvolvesse até o ano de 2002, nos seus 92 anos de idade, a sua lavra mediúnica, a sua última encarnação. Chico deseja que tenha disciplina, depois de disciplina também, depois mais disciplina ao longo de toda a sua encarnação. A missão é fazer com que venhamos a valer a nossa atual encarnação, ser úteis aonde quer que nós estejamos ao meio. Desde o princípio teve gente que lá estagia necessariamente no reino mineral, porque Deus queria seres simples e ignorantes da estaca zero, correto? Não tem espíritos prontos. Depois de um tempo passa para o reino vegetal, outros tempos mais, reino
reino animal. Enfim, chegamos ao reino hominal. Olha, significa que, meninos e meninas conscientes ou não, nós estamos evoluindo nesta ou originários das outras muitas moradas da casa do Pai. É o convite, é o ponto de interrogação que eu gostaria que todos nós, na minha humildade, levássemos para os nossos lares neste sábado à tarde. Qual é a missão que eu estou desenvolvendo? Nós estejamos desenvolvendo. Nesta atual encarnação, encarecemos um pouco mais além. Na próxima vestimenta carnal. Por que será que as pessoas pensam que é imprescindível que esperemos desencarnar para que lá, na erradicidade do mundo espiritual, na quarta dimensão, tracemos novos objetivos para os novos corpos físicos, masculino, feminino, não importa, o importante é que retornemos, mergulhemos ao corpo físico, neste grande universo. Não, caríssimos, a missão é hoje, agora. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos, afirmou o Rabi. Disse que o plantio era envia como item obrigatório, que é dando o que se recebe. Podemos ser úteis aonde quer que nós estejamos, inclusive da porta para fora, daqui a alguns momentos. Vamos interiorizar estes tópicos acerca dessas definições aqui inseridas na definição mata, que é a missão do ser espiritual acoplado em um corpo físico, em um orbe físico, em uma terceira dimensão, na materialidade. Vamos pensar no que nós estamos fazendo a respeito destes pontos que nos passaram agora. Deus nos confere uma missão aqui neste orbe. Será que Ele apontou com o seu dedo consciencial quem são os trabalhadores da última hora e estamos sendo? Perguntemos. Quais as nossas responsabilidades para com os que estejam ao nosso lado, no ambiente familiar, nas ruas, com as pessoas estranhas e ou conhecidas, no ambiente profissional, como também nas instituições religiosas, onde quer que nós estejamos? Existe uma multidão de seres acompanhando-nos, caríssimos, em pensamentos e em atos concretizados ou não pensamentos, que já deveriam, por nós, os espíritos, estarem sendo empreendidos de forma ampla, macro, coletiva e, consequentemente, bons atos maiores. E quando falamos maiores, pezinho no chão, humildade, simplicidade, limitações que todos nós as temos, desafios transcendentes que devemos aparar as arestas do passado de reencarnações pretéritas, mas vamos conseguir. É um momento ímpar de ascensão espiritual. Que possamos, com este tema deste item 13, capítulo 7, averiguar qual está sendo a nossa inteligente missão de aqui estarmos nesse momento ímpar. Nós, estes pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, que sim, é um número que os irmãos espirituais afirmam-nos estarem acoplados em espírito a corpos físicos, carne e osso, como nós neste momento, na terceira dimensão. Mas existe um outro querendo voltar por meio da reencarnação, somando-se nas duas dimensões material e espiritual, quase 25 bilhões de seres buscando ascender rumo ao universo, permanecendo aqui por meio das sucessivas reencarnações, ou sendo realocados, recambiados a outros orbes, por meio do intercâmbio entre mundos, que ocorreram, ocorrem e ocorrerá para a eternidade. Haja vista as obras que sempre cito, independentemente do tema que eu traga. A primeira, A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, e a outra, Os Exilados de Capela de Edgar Arnaud. É normal, é natural que estejamos aonde a nossa condição moral, intelectual, energética e psíquica esteja consolidada, interagente com o meio, aonde quer que nós estejamos. Qual o nosso papel nesta transição planetária, nesse segundo nível de estágio evolutivo, em seu processo final, que é de provas e expiações? Qual é o nosso papel? Vem ao encontro destes tópicos iniciais que nós estamos buscando aqui construir, caríssimos. Não sei se é do conhecimento também, nessa obra, no capítulo 3, item 4, Allan Kardec, junto aos irmãos espirituais, vai nos trazer a classificação evolutiva dos orbes habitados. E aqui temos alguns tópicos, acredito que até no fundo nós consigamos os enxergar, visualizando assim que já passamos por mundos primitivos, mas um dia queremos atingir esses mundos transitórios ou mais prisão, como é a Terra, por exemplo, mundos celestes e de
serafins, governadores de sistemas solares, de galáxias, pode entrar e sair ao seu bel prazer, porque atingiu a perfeição relativa na condição de criatura, jamais absoluta, absoluta só o Pai. A fonte criadora, Deus pode algo interno. Então, que possamos, dentro desse panorama a qual nós nos enquadramos nesse final de segundo tópico aqui, buscarmos adentrar a regeneração, onde o bem há de prevalecer sobre o mal, sim, mas em seu degrau intermediário para o avançar, porque já estamos dando saltos. É tudo gradativo nas duas dimensões da vida, não é assim? Alguém virá santo voltando para o mundo espiritual por meio da desencarnação? Os que estão nesse momento nos visualizando, e nós não os veremos com os olhos físicos da carne, acoplando-se em um novo corpo físico, não serão os mesmos que eles foram lá na erraticidade em reencarnações anteriores? Natural. Então, desejemos a regeneração para o nosso ordem e para os seres em experiência evolutiva, mas temos que fazer a nossa parte e partir para cima e de dentro para fora, onde quer que nós estejamos. Não nos contaminemos com o que o mundo despeja negativamente: guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, pensamento, atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. Precisa falar mais alguma coisa? Caríssimos, que esses pouco mais de 8 milhões estão vivenciando, infelizmente, no nosso órgão, nós também estamos, na verdade, em menor, mediano ou maior grau. Se não vivenciamos, poderemos ainda vivenciar até o final da nossa vestimenta carnal atual. Nesse século XXI, terceiro milênio, caríssimos, vencemos um quarto do nosso século. Estamos no ano de 2026. O que fizemos neste um quarto? Para valer a pena? O que estes, que nós chamamos de mentores individuais, proporcionam-nos por meio do campo intuitivo? Como está a nossa lei psíquica para com eles, que não nos abandonam, não nos afastam de nós nas 24 horas por dia, nem daqui a pouco, quando o corpo físico repousar e o espírito desdobrar-se e voltar para o mundo espiritual, aonde as suas afinidades do pretérito, do presente e de ambas ali estejam atreladas. Diga-me com quem andas, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados do quê? Espiritualmente, seres de mundos mentores individuais ou seres em desequilíbrio, em ignorância, os ditos obsessores. Livre-arbítrio relativo. Está vendo por que não devemos nos contaminar com o que o mundo nos despeja? Volta ao que eu falei há pouco. Mas sim, contagiarmos com o que o Dr. Eduardo Monteiro aqui nos proporciona em São Bernardo do Campo e onde quer que nós estejamos, para que sejamos faróis, raios de luz na construção desse próximo estágio evolutivo que há de ser um mundo de regeneração. Tem tanta coisa boa, caríssimos, vindo pela frente, bem-aventurados são os que se esforçam para que retornar. Dificilmente não me recordo da quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, 4 obras intituladas A Transição Planetária, afirmando-nos que seres da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas, sim, extraterrestres, aqui estão corporificando-se desde a década de 70, inclusive no YouTube tem Divaldo, depois do final de um congresso, respondendo aos que ali faziam alguns questionamentos a eles. Manuel Filomeno vem dizer que estes de Alcione, estrela de grandeza superior, aqui a convite do meio Rabi da Galileia, estão aportando por meio da reencarnação. Para que mesmo? Porque eles passaram pelo que nós estamos passando. Esse momento agudo, ímpar de ascensão espiritual, ou de declive, de estacionar, não de regressão, porque o espírito não regride, mas podemos estacionar. E como eles passaram por isso e venceram, querem agora dar voos mais altos em suas caminhadas evolutivas, então aceitar o convite que Jesus fez de voluntariamente aqui e corporificar-se. Será que nós seremos bons alunos em averiguar o que eles já estejam fazendo? Quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, mãos de agir, um dia de nesse mundo globalizado já estamos divisando esses seres. Mas eles não podem fazer por nós, tá bom, caríssimos? Somos nós que devemos fazer. Repito, de baixo para cima, de dentro para fora. Humildade, simplicidade e fazer com que valha a pena todo o tema que aqui seja nos disponibilizado, independentemente de quem vem aqui à frente. Isso é secundário, primário, incrível, não é o conteúdo. Como também os cursos que a casa oferece, tenho certeza absoluta. Ao chegar aqui, cheguei com 50 minutos de antecedência. Se eu não me engano, aqui no piso térreo, eu acredito que estava tendo curso. Que eu vi muitas pessoas ali com as portas fechadas, provavelmente estava tendo curso sim. O que eu sei é que está tendo concomitantemente evangelização. Importantíssimo também para que este tipo, capítulo 7, tem 13, missão do homem inteligente na terra, nós, os cultores, estejamos dando alicerces, ferramentas para que esses
descendentes que estão vindo na condição de corpos, como crianças, temporariamente, possam ter maiores êxitos em comparação aos nossos, que nós ainda não empreendemos nessa atual encarnação. É o grande convite transcendente, celestial, que o médico Rabi da Galileia oferta-nos destes seres que aportam de fora do nosso sistema solar para cá. Isso sem falar na edição da Revista Espírita de 1858. Lá Allan Kardec já trazia também o contato com esses seres mais inteligentes em moral, em intelectualidade, esses ditos extraterrestres, seja lá de Júpiter, seja de Saturno e outros, mas sem falar na Maria João de Deus, que foi mãe biológica de Chico Xavier, livro Cartas de uma Morta, teve experiência em 3 planetas do nosso sistema solar com vínculos para o estudo. Constituições físicas diferentes dos orbes, dos seres em experiência evolutiva. O universo está de portas abertas para que sejamos homens e mulheres inteligentes nessa nova missão de angariarmos a nova terra, eliminando aos poucos, gradativamente, todas essas mazelas que há pouco falei, corrupção, mentira, fome, não preciso falar mais, caríssimo, esses outros tópicos que aqui mencionei, porque nós divisamos isso diariamente e queremos eliminar de uma vez por todas. Olha aqui também alguns tópicos deste momento atual da nossa humanidade, final de provas e expiações. Infelizmente ainda o mal é superior ao bem, não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, mas não dá onde não ter retorno pecuniário para os grandes meios de comunicação e é compreensível. Não importa, o importante é que façamos a nossa parte. De forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada de preferência no anonimato, dando apenas e somente satisfação às nossas consciências em valorizarmos a atual encarnação. No Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, passarei por ela daqui a pouquinho, caríssimos. Lá na questão de número 919, letra A, e um trecho da resposta, que é uma resposta meio extensa. Um irmão que fez parte dessa falange do Espírito da Verdade, da codificação kardeciana, conhecido por nós como Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: convidamos também que assim o façamos, diariamente, nos 7 dias da semana. Ele dizia que ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar de uma das situações que eu tenha feito em prejuízo de outrem? Ou, pior ainda, isso vem para nós os espíritas, os ditos minimamente despertos, ou algo que eu deixei de fazer porque capacidade para tanto eu já tenho. Querem impor os exemplos bem simples: um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir, aonde quer que nós estejamos, a distribuição de uma manutenção de um alimento que toda casa espírita mantém, seja por meio dos sopões, seja por meio da cesta básica. Não é necessário que tragamos uma cesta básica completa, porque está caro. Eu sei que é difícil trazer mais de 100 reais uma cesta básica completa, mas trazer um mais itens para que, somando-se a nós, outros aqui, possamos confeccionar cestas e distribuir para os mais necessitados. Olha a missão do homem inteligente na terra, na simplicidade, na humildade. Percebem, caríssimos, porque não haveremos de dar uma sequer desculpa à nossa consciência ao voltarmos ao mundo espiritual por meio da desencarnação, de que eu e nós não sabíamos, não tínhamos a oportunidade de sermos fraternos, caridosos. O Rabi disse que fora da caridade não há salvação. Também me recordei dessa passagem. Olha, porque quem cobrarmos apenas e somente a nossa consciência do que eu fiz, o que eu poderia ter feito, e nesse ínterim, o que eu devia ainda mais ter ampliado por tudo que eu recebo desta casa. Parece ou não parece, caríssimos, um tema fácil de nós os desenvolvermos e empreendermos da porta para fora do Dr. Eduardo Monteiro? Ah, mas não é, porque é o convite do ser transcendente para esse mundo de transição planetária. Mas vamos conseguir esforçar-nos para tanto, tem certeza absoluta. Nós, os encarnados, e os vossos mentores individuais, que querem as vossas ascensões, como a minha, de todos nós, lógico, coletivamente falando. Olha por meio do auxílio da IA a imagem do Rabi. Questionamos: estamos orando e vigiando como ele pediu? Estamos empreendendo a reforma íntima? Aonde nós estamos? De onde nós viemos e aonde visamos chegar? Perguntas chaves acerca de tudo que nós estamos falando. Lógico, neste momento, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais, que nós não nos enxergamos com os olhos da carne, vem ao encontro da nossa temática, caríssimos. Levemos também esses pontos de interrogações para que reconstruamos a cada dia que passa.
somos deuses, disse ele, que nós podemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais. Apequenou-se no Espírito para que nós nos engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações. Alguém duvida dele? Não. Então, se nós não duvidamos, se é o ser maior que aqui passou em todos os aspectos, romemos juntos aos seus alicerces, aos seus raios energéticos, a sua aura transcendente de um extraterrestre originário que cumpriu com a sua obrigação e divisão que ele tenha sim atingido a perfeição relativa na condição de criatura. Vamos juntos comigo, Rabi, com a rosa mística de Nazaré Maria, que estava no cantinho do lado direito superior dos senhores, que eu coloquei na minha capa inicial, mestre do nosso projeto, também com a ajuda da IA. Há pouco eu falei desta obra, a primeira da codificação kardeciana, a que nos traz a alegria de sabermos que só depende de nós sermos os construtores, os artífices da nova terra, que a nossa felicidade está bem na frente nos esperando. A publicação desta obra, a 18 de abril de 1857, nos dá esse panorama de que depende apenas e somente de nós. E um tema que vem ao encontro lógico do que nós estamos trabalhando, caríssimos, está atrelado à questão de número 132, onde Kardec vai fazer o seguinte questionamento aos amigos espirituais: qual é a finalidade da encarnação de nós, espíritos imortais? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui mesmo nesse século XXI, no terceiro milénio? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. É uma imposição? Podemos protelar isso no mundo espiritual, séculos, milênios, mas quem será o maior prejudicado mesmo? Principalmente a nós mesmos. Então, se é difícil, encaremos a dificuldade e, de peito aberto, as desenvolvamos no nosso dia a dia. Continua os Espíritos dizendo: para uns é uma expiação, e para outros, uma missão. Tema do item 13 do capítulo 7. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, lógico. Nisto é que está a nossa expiação, as nossas provações, onde podemos descarregar, ou, em vez de escorregar, nós estejamos acelerando ainda mais o nosso processo evolutivo no bem agir. Quantos exemplos nós tivemos, caríssimos, nestes últimos séculos? Citamos Chico, citamos Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Leandro Lúcio, Divaldo de Beto, de Penador, a pouco passaremos por ele, a Colosso Conhecidos, por Francisco de Assis. O que não nos falta é alicerce, mas eles não podem fazer por nós. Os mentores individuais não fizeram por eles. Somos nós, como eles precisaram fazer por si mesmos. Tudo que foi materializado aqui, o que nós estamos fazendo em benefício de nós e dos que estejam ao nosso redor, é o grande convite desta questão de um livro dos Espíritos. Mas tem mais, caríssimos. Um pouquinho mais à frente, na questão de Emmanuel 7.5, vem Allan Kardec questionar a vantagem em voltar a viver em uma terceira dimensão, em uma fisicalidade, em um mundo físico, por meio da carne e do osso, por meio do nominal. Será que tem uma finalidade transcendente? Vamos à resposta dos Espíritos. Nenhuma vantagem particular, mas será que coletiva tem? A não ser que se venha em missão. Pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Quem foram os missionários da humanidade dentro do movimento espírita? Falei há pouco. Vamos ser também nós, os missionários de nós mesmos, na simplicidade e humildade, para que no pouco, um dia, trabalhemos, construamos e expandamos o mundo? Sim, conseguiremos expandir o mundo, mas depende de nós. É o tópico desta resposta dos irmãos espirituais. Lá na letra A, ainda dentro desse impedimento de pergunta, Allan Kardec ainda continua na condição de pesquisador, questionando, inquirindo: não seria melhor continuar como espírito no mundo espiritual, em vez de desafiar-se no mundo material? Não, ficar-se é o que é estacionário. É o que eu falei há pouco. Espírito nenhum regride em qualquer canto deste universo, mas podemos estacionar? Sim. Por isso que existe os exílios planetários. Falei de 2 obras que tratam a respeito disso, convidando-nos para o estudo. E o que se quer? O que é mesmo? Avançar para Deus, atingir outros patamares evolutivos nas muitas outras moradas da casa do Pai. Vamos conseguir. Não é fácil, mas encontro vontade nos olhares de cada um de vós,
porque cada um de vós quer dar valor aos esforços que os vossos mentores individuais estão empreendendo no contrato consciencial que eles fizeram com cada um de vós, antes de cada um de vós acoplarem-se atualmente nestes corpos físicos, até o último dia de vossas existências, neste órgão, nesta atual encarnação. Vamos ou não fazer valer a pena de uma forma mais ampla, macro, os benefícios que possamos transbordar aos mais necessitados? Sempre ao trazer uma temática da codificação kardeciana, caríssimos, gosto de trazer também uma ou mais obras do que nós chamamos de obras complementares, destes autores que há pouco eu citei. Aqui em tela nós temos Chico Xavier, por meio do seu mentor Emmanuel, a obra, aquela que nós conhecemos, pela coleção intitulada Fonte Viva, composta por essa obra, composta por o nosso Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. São 4 obras onde Emmanuel, sempre no início de cada capítulo, traz uma passagem da segunda revelação do Novo Testamento do Cristo, e depois discorre de certa acerca daquela passagem, trazendo o seu entendimento. Assim sendo, nessa obra Fonte Viva, ele vai nos dizer o seguinte, lá no capítulo 105, intitulado Sois a luz, todos nós, homens e mulheres de boa vontade. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Pelos bons exemplos, lógico, não pelo bem falar, decorar, memorizar, só que qualquer um pode ser diferenciado, é bem agir a cada minuto de nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Qual é mesmo o combustível que nos serve de base na atual encarnação para que tenhamos por meritocracia própria individual o retorno por mínimo da reencarnação daqui a algumas décadas e séculos aqui nesta querida essência caia no planeta Terra mesmo? É um ponto de interrogação. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, afirmamos o Rabi, instruí-vos, eis o segundo. Quem estiver caminhando dentro dessa procedibilidade, dentro dos seus tempos e limitações, está dentro dessa proposta a qual Emmanuel aqui nos convida para que nós assim ajamos aonde quer que nós estejamos. Como bem-aventurados somos que assim já se esforçam, caríssimos. Aproveitemos melhor o nosso tempo aonde quer que nós estejamos. Agora, na obra Caminho, Verdade e Vida, também desta coleção, ele vai nos dizer em outro capítulo 12, intitulado Educação Molar, lá esse que, em muitas das oportunidades, nós ali estamos vivenciando com algozes que foram do passado por nós mesmos destruídas relações, e que agora nós temos que as reconstruí-las, porque fomos nós que causamos um mal para eles, e não eles para conosco. E Deus não é perfeito para que reajustemos consciencialmente o que faz mesmo. Voltemos dentro de 4 paredes, suportando-nos, aguentando-nos nos momentos difíceis, para converter isso num viés positivo a menos. O primeiro estágio é o difícil. O segundo é a coroação dos esforços dentro desses momentos, anos e décadas que vamos buscando desenvolver com estes. Nesta educação do lar que devemos empreender aos queridos seres que, como nós, a fonte criadora que é a sua felicidade, deslotam até aquele que já tornou-se arcanjo para a perfeição relativa. Emmanuel vai dizer o seguinte, caríssimos: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura terrena. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Missão amorosa, ambiente justo, que é uma consequência, caríssimos, o que Emmanuel agora nos afirma está fora desse desenvolvimento que estamos buscando construir acerca deste capítulo 7, item 13 e alguns pontos do livro dos Espíritos, das obras complementares de Chico Xavier. Não está fora. Não é fácil. Fácil é falar, não é verdade? Não está sendo fácil falar aqui agora. Mas vou colocar lá fora, na porta para fora, eu e cada um de nós. É difícil, mas não é impossível. Sem duplicar-se-ão as benesses que as gozaremos no futuro para a eternidade, com os esforços no hoje, no agora, na dificuldade que viríamos a empreender. Não foi assim com Chico, nos seus 92 anos de idade, até o ano de 2002, no ano que o Brasil ganhou a Copa. Aí hoje vai lembrar o Brasil ganhar uma nova Copa. Na verdade, caríssimos, ele disse que no dia da sua desencarnação nós estaríamos em alegria. Não sabíamos por quê.
Que possamos seguir os exemplos do nobre apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco. E Chico dizia que Divaldo tinha uma estrela em seus lábios. Não teve um país que Divaldo não passou. Fora a obra transcendente lá no bairro de Pau de Lima, em Salvador, Mansão do Caminho, fora outras obras secundárias. Caríssimos, como o universo nos aguarda com ações mais amplas, macros, em prol dos mais necessitados. Temos competência para tanto. Olha o terceiro livro aí da coleção Fonte Viva, agora intitulado Pão Nosso. Emmanuel vai nos convidar em um trecho dessa obra acerca do tema que nós estamos trabalhando, atrelando a seguinte expressão: se realmente já compreendes a missão do Evangelho de Jesus, atrelado ao nosso Evangelho da terceira revelação do Consolador prometido, e identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que devamos levar a efeito para demandar a seguinte oportunidade de ascensão espiritual do nosso orbe, que há de ser a concretização, o assentamento do mundo de regeneração. Completei o que o Emmanuel aqui está nos trazendo, porque Emmanuel nos veio aqui nesta obra lá no século XX, estamos no século XXI, terceiro milênio, e cada um de nós poderia completar ao seu modo, porque o que não nos falta é ferramenta para tanto. Assim, o Eduardo Monteiro, eu percebo que nos proporciona que a estrutura física é enorme desde a rua para cá, e vocês estão de parabéns por tanto. Quantas luzes aqui nós podemos espargir onde quer que nós estejamos? É o grande convite do mentor da cúpula espiritual dessa casa, tenho certeza absoluta a respeito disso. É o grande convite agora de Emmanuel nessa obra intitulada Pão Nosso. Estamos preparados para viver esse nosso próximo estágio evolutivo neste orbe, caríssimos? E se estamos preparados, estamos vivenciando o hoje como se fosse o último dia de nossa encarnação, já que não sabemos quando há de ocorrer ou apagar das luzes dos nossos corpos físicos, ou alguém aqui pode levantar o dedo e dizer: não, eu sei qual é o dia, o mês e o ano que eu vou voltar para o mundo espiritual. Não, que bom que nós não sabemos. Bem-aventurados somos nós que temos o véu do esquecimento das mazelas do passado e possamos, no presente, desenvolver aptidões transcendentes, a fim de que estejamos prontos a vivenciar um mundo de regeneração. Quantas vezes nós passamos, para quantas atitudes simples nós podemos empreender no nosso dia a dia? E a humanidade passa, dispersa e não faz coisas básicas que nós já deveríamos estar e empreender. Não só nós aqui dessa sala, nós, humanidade, lógico, estou falando de forma macro. Passe-se na rua, vê papéis jogados, ninguém tira. Vê se o obstáculo na rua, que um motoqueiro ou quem quer que seja pode cair e se acidentar. E dá trabalho para ele, para os seus familiares e para o sistema público de saúde. E ninguém tira aquele obstáculo. Eu estou cansado de ver isso e não falo isso porque eu tenho moto, vim de moto para cá. Eu já tive carro, voltei a ter carro novamente e estou com moto também. Porque para ir nas casas espíritas, dia de semana, não se chega nesse estado se você não for de moto, correto? O que não falta é trânsito. Daqui, 18 horas, vou para Guarulhos, ainda mais hoje é sábado, dá para chegar. Tem outra exposição lá no Conduta Rivaio. E são ações básicas que nós podemos fazer. Estou falando de simples para a harmonia do todo. E será que se nós tirarmos aquilo que está no meio da calçada, da rua, os que estejam ao nosso redor nos vendo, não que esse seja o nosso objetivo primário esse, possam também assim agir. Agora, se nós nada fizermos, o que eles haverão de fazer também, ou deixarem de fazer? Por isso, caríssimos, que o Bego Rabi afirmou-nos que responderíamos centil por centil, pensamentos e atos realizados, ou não pensamentos e, consequentemente, não atos realizados. Alguém aqui não leu ou não assistiu a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz por Chico Xavier? Acredito que todos nós, né, caríssimos? Ali é só um exemplo de quem busca vivenciar a porta larga do mundo, que não faz com que nós cresçamos em espírito e depois, nos momentos de turbulência construídos por nós mesmos, porque não existe inferno, existe as estações de sofrimentos causadas, construídas, oriundas dos nossos pensamentos e atos errados que empreendemos no passado.
Um grande exemplo desse livro e esse filme, As Nossas Consciências. Se alguém aqui não assistiu ou não leu, convido para que assista e evitemos essas mazelas para a posteridade, porque no século XX, caríssimos, nós não tínhamos essa oportunidade que estamos tendo agora no século XXI. Globalização, inteligência artificial, acesso instantaneamente ao que acontece do outro lado do orbe, em questão de minutos. Façamos mais e sejamos homens inteligentes nesta nova terra, com uma missão primordial, que é o título deste capítulo 7, item 13, que nós estamos trabalhando. Levemos então mais um ponto de interrogação. O que não faltou aqui, concordo, caríssimos, foi ponto de interrogação às nossas consciências acerca do tema que nós estamos trabalhando. Será que existe algo que faz com que, digamos a nós mesmos, que dias melhores virão, ainda mais nesse momento turbulento onde nós estamos vendo países e membros e representantes que não precisamos aqui citar, que estão em guerras, estão prestes, facinho de apertar aquele dito botãozinho vermelho e acabar com boa parte deste órgão, sua estrutura física, ou ele em sua integralidade? Será que mesmo em todo esse momento turbulento há algo que pode fazer com que nós vivenciemos a nossa melhora no nosso dia a dia, não nos contaminando com o que esteja acontecendo no mundo? Eis aqui uma obra intitulada Plantão de Respostas, que foi sim lá empreendida por Emmanuel Chico, no extinto programa Pinga Fogo e extinta TV Tupi, na década de 70. Lá Emmanuel deu ali que aproximadamente, um pouquinho antes ou após 2057, sim, a Terra tornar-se-á um mundo de regeneração numa escala um pouco mais acelerada em comparação ao momento atual da humanidade. E aí vocês podem me perguntar, mas por que será que Emmanuel falou o número 2057? Se espíritos de luz não gostam de dar datas. É verdade, não gostam mesmo, porque tudo é transitivo neste universo, mas eles podem nos dar uma parametrização. Se pegarmos 2057 menos 200 anos, vai dar quanto mesmo, caríssimos? Falei desta data ao meio do nosso bate-papo fraterno, já que estamos buscando quase a nossa finalização, 1857. Data da materialização do Consolador prometido comigo, Rabi, que disse que rogaria ao Pai que fosse materializado o nosso orbe, e assim o foi. Venha ao encontro também do que ele disse, que estaria conosco, está e continuará estando até o final dos tempos. Não existe algo que seja um acaso em qualquer canto deste universo. Que aproveitemos essa mensagem de Emmanuel por Chico Xavier e façamos valer a pena de aqui estarmos nesse período aos mais jovens, ou de aqui retornarmos por meio da reencarnação alguns anos após, graças a essa enxertia aqui de fora do sistema solar que está sendo empreendida, não só da constelação das Pleiades, afirmam os irmãos espirituais de Órion, de Andrômeda. O que não falta é seres de mundo de regeneração avançado aqui corporificando-se a pedido daquele que está lá no fundo do nosso auditório principal, o meio Rabi da Galileia. Que tenham os ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir onde quer que nós estejamos, para que vivenciemos, interajamos com este novo momento transcendente para a nossa ascensão de felicidade relativa. Gosto de trazer também, estamos buscando o findar do nosso bate-papo fraterno, tá bom, caríssimos? Raras são as vezes que eu não trago Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido por nós, os espíritas, como médico dos pobres, com a inteligência artificial. Quis trazer uma imagem que venha ao encontro do seu trabalho em colônias espirituais, em casas transitórias, postos de socorros, lá na quarta dimensão do mundo espiritual. Como também conosco, no mundo material, intuindo-nos e auxiliando-nos. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos, de muitas das suas psicografias, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Vai nos afirmar, é uma afirmação convidativa, sugestiva. Solidários, nós seremos união. Mas se formos separados uns dos outros, apenas e tão somente porque seremos os mesmos pontos de vista, porque mesmo não estaremos sendo úteis para o universo. E não ser útil ao universo, aos mais necessitados, é estar prejudicando a nós mesmos, porque afirmou o Rabi, é dano que se recebe em situações negativas e ou impositivas. Volta aí
dizendo, para findar este parágrafo, juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais. Estamos buscando isso, caríssimos. É só o que nós falamos aqui, por meio das intuições, no campo sugestivo, convidativo, para que reconstruamos, reformulemos e ajamos de forma mais ampla, macro, coletiva, onde quer que nós estejamos. Nesta obra, um ano após o meu nascimento, esta frase é de autoria de James R. Sherman, mas é atribuída a Chico Xavier. Não, mas é de James R. Sherman. Olha que fase transcendente. Nesta obra intitulada Como Aceitar a Rejeição e Promover a Aceitação, vem dizer o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, olha a solução da nossa atual e findar encarnação como para toda a nossa eternidade. Qualquer um de nós podemos começar agora a construir um novo fim. Humildade, simplicidade, pezinho no chão e fazendo o que nos compete fazer, não postergando para o futuro, tampouco transferindo ao trem aquilo que é de necessidade que nós realizemos para o nosso crescimento individual, de baixo para cima, de dentro para fora, aonde quer que nós estejamos. Mas um contributo desse irmão que não necessariamente foi espírita, mas teve atitudes espíritas no seu dia a dia e até mesmo por meio das suas obras aqui materializadas em nosso nome. Falei dele, de Giovanni de Pietro de Bernardone, Francisco de Assis, em um trecho da oração que nós conhecemos e que nós ouvimos nas casas espíritas. Eles convidam, digo sim no plural, não só Giovanni de Pietro, Francisco de Assis, mas todos os franciscanos, magos, freis, e todos os que fazem parte das cúpulas espirituais das casas espíritas e outras religiões, para que sejamos um instrumento da paz no mundo, onde quer que nós estejamos, nas 24 horas por dia, nos 2/3 do dia, como por exemplo estamos aqui com os olhos abertos no estado de vigília, mas também daqui a pouco, no 1/3 do dia, desdobrados em espírito e culto, corpo físico, repouso e recomponha as energias para encarar um novo desafio encarnatório no dia seguinte. Ah, que oportunidade ímpar, não é verdade, doutor Eduardo Monteiro, de aqui estarmos encarnados e sermos os construtores, os artífices da nova terra, beneficiando a estes que estão em evangelização infantil e outros mais. É o convite da corrente franciscana espiritual a cada um de nossos corações espirituais. E findo com este slide, também com a ajuda da IA, onde estes seres que muito materializaram aqui em prol de nosso benefício consciencial, questionam-nos o que nós estamos fazendo com tudo que eles deixaram, tudo que eles materializaram. Será que um dia faremos com eles? Seremos faróis para o universo, agindo nas duas dimensões, não só na ainda precária material, que é a nossa estrutura física. É o convite que cada um deles fazem às nossas consciências e que levemos esse slide para toda a nossa eternidade, para que um dia recordemos desse momento que não mais repetir-se-á. Concordam? É único para toda essa eternidade, mas podemos, por meio do registro acástico do universo, que tudo lá fica guardado, um dia cessar. Esse momento em que todos nós passamos essa tarde agradável de sábado, convidando-nos a sermos os alicerces da nova terra, a convite deste capítulo 7, item 13, e obras complementares que aqui nós trabalhamos. Como eu disse, caríssimos, vou convidá-los para que se inscrevam em meu canal no YouTube. Desejo a todos que tenham um ótimo final de sábado. Vamos partir agora para as finalizações migratórias. Agradeço ao convite da casa para que aqui estivessem pela primeira vez e que possamos, em vibrações finais, agradecer a Deus, a fonte criadora, a rosa mística de Nazaré Maria, como também aquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida. Este ser que disse que onde coisa mais estiver, reunimos em seu nome, eis que ali estará conosco, em existência espiritual, que transcende o que é material. A cúpula
atentos